Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Imaginemos a seguinte situação. Eu estou aqui agora gravando, mas de repente meu coração para de bater e eu desencarno. Pronto. Encerra-se então a minha reencarnação, vou despertar no plano espiritual e a vida vai seguir sua caminhada. Então, logo que eu desperto no plano espiritual, você pergunta assim para mim: vem cá, como é que foi a sua reencarnação? Foi boa, não foi boa? O que você fez? Tal. E eu começo a relatar. Eu fiz isso, fiz aquilo, consegui coisas boas, pisei na bola aqui, vacilei ali. Então eu passo para a pessoa que me perguntou um relato. Por quê? Porque está fresco na memória. Eu acabei de desencarnar. Então todos os atos praticados nessa reencarnação estão muito vivos na memória. Então eu consigo me lembrar. Consigo fazer um balanço. Ok, tudo bem. Todavia, eu já tive centenas de reencarnações recuadas. Dessas reencarnações, o que eu lembro delas? Nada. Porque eu vou lembrar sempre da mais recente. A mais recuada, eu não vou lembrar. Precisa-se haver aí um processo de regressão da memória para chegar a essas vivências. Não é simples. E eu também posso acessar essas vivências nos registros. Tudo está registrado. Então eu posso pegar lá um registro, 1490, quando eu vivi na Escócia. 1000, quando eu vivi na China, sei lá. Eu posso, nesse registro, observar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Então nós temos uma memória recente e uma memória que, para eu acessar de maneira recuada, eu preciso de um processo. Mas normalmente eu não lembro. Lembro da recente e não lembro das mais antigas. Ok. Por que eu perguntei isso então? Porque nessa reencarnação que eu estou aqui agora, eu estou realizando muitas coisas, para o bem ou para o mal. Você também, todos nós estamos realizando coisas, fazendo coisas, edificando algo. Isso tudo vai contribuir para o meu futuro. Se eu aqui estou trabalhando, buscando a renovação, a fraternidade, o entendimento, o serviço, o amor, o perdão. Quando eu desencarnar e no futuro reencarnar, dessa reencarnação aqui atual, eu vou levar só coisas boas. Porque eu só estou praticando coisas que sejam boas. Essa é a minha intenção, o meu norte, a minha busca. Então eu busco o bem para que na próxima reencarnação futura eu colha o bem. Ótimo. Mas isso agora, que eu estou aqui consciente, lendo os livros, legal, buscando a reforma íntima. Ok, ótimo. Então eu estou nessa pegada. Eu estou nesse intuito de me elevar. Mas agora. E há 300 anos atrás? E há 500 anos atrás? Eu tinha o mesmo ideal que eu tenho agora? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, eu já existia. Eu já existia. E qual era o meu comportamento há 2000 anos atrás? Há 3000 anos atrás? Há séculos recuados. Quais foram os meus comportamentos no plural? Eu não me lembro. Mas estão registrados.
E todo esse comportamento recuado, ele vai condicionar as questões presentes. Se eu prejudiquei as pessoas, eu terei que rever essa questão no futuro. Se eu fiz o mal, terei que rever essa questão. E muitos daqueles que eu fiz, que eu pratiquei, que eu me comportei mal perante eles, não me perdoam. Buscam a vingança, a desforra, a obsessão. Não querem, não aceitam o perdão. Porque eu lá atrás os prejudiquei. Eu causei algo a eles. Eu os feri, violentei, agredi. Dei a eles, entre aspas, a permissão deles me odiarem. E assim eles acabam me odiando. Mesmo que eu mude, eles continuam a odiar. E desta maneira, muitos desses espíritos, atormentados e doentes, perturbam as pessoas. Por que então que eu trouxe essa questão? Por que eu fiz essa abertura, digamos assim? Porque neste vídeo nós vamos conhecer, uma história deste livro aqui. Mais uma história, já conhecemos algumas, hoje mais uma. Livro chamado Saúde Mental, que é um nome importante. Como está a sua saúde mental? Interrogação. Saúde mental. Relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita. Relatos de um médico, psiquiatra, mas espírita. Portanto, um médico psiquiatra que observava as questões físicas, clínicas, biológicas, mas também espirituais. Porque este é o futuro da medicina. Dr. Jaider Rodrigues de Paula. Nós temos aqui um relato que nos convida a pensar sobre ele, que é o 37, de título Visão Ameaçadora. E nós vamos ver um personagem que vai vivenciar uma vivência nova para ele, assustadora, e que demandará dele novas escolhas. E isso está relacionado com o que eu trouxe aqui no começo deste vídeo. Vejamos então o relato. Recebi em meu consultório um jovem de 18 anos, com pais separados e estudante. Era filho de um médico e me foi encaminhado por outra paciente já tratada por mim. Ou seja, essa paciente já tratada pelo médico tinha o conhecimento de que ele tratava questão física e espiritual. Por isso, indicou esse rapaz ao Dr. Jaider. O jovem relatou-me que nunca sentira nada de anormal. Estando uma noite com os amigos em um barzinho, veja onde ele estava, um barzinho, um ambiente péssimo para estar, mas lá ele estava, conversando e tomando cervejas. Piorou, porque já sabemos que quem está tomando cerveja com vampiros que, no passado, gostavam da tal cerveja. E viu junto ao seu peito um braço com uma manga preta e uma mão em forma de garra tentando agarrar seu coração. Ele teve uma visão de uma mão com uma manga escura e a mão na forma de garra, tentando agarrar o coração desse rapaz. Ele teve essa visão, ele olhou e viu isso. Sentiu que aquela era a intenção de quem fazia aquilo. Ele teve essa ideia, essa intuição.
Esse ser está querendo arrancar meu coração. Isso em segundos, mentalmente em segundos. Ele teve esse entendimento. Desesperado, em um átimo de segundo, empurrou a cadeira para trás, jogou-se no chão, rolou, levantou e saiu correndo, esbarrando e trombando nas mesas e nas pessoas. Notemos então o desespero desse jovem. Os amigos assustados seguiram-no, pois não sabiam o que era aquilo. Transtornado, pedia socorro. Tentou explicar aos colegas o que tinha acontecido. Eles disseram que não viram nada, que devia ser o efeito da cerveja, já que não usava drogas. Em casa, contou para a mãe, procurou o pai, que ficou sem saber o que poderia ser aquilo. Ficou durante várias semanas sem ir a barzinhos, o que é muito bom. Indo de casa para o colégio e do colégio para casa. Um dia, por insistência dos amigos, voltou a outro local, também para conversar e tomar cerveja. Ele não quis beber, tomou refrigerante. Menos mal. Estava muito apreensivo. Disse que ficou mais relaxado e foi novamente tomando a postura habitual que tinha antes. De repente, a sua visão fixou-se em um ponto do ambiente. E aí, ele viu a figura inteira. Antes ele viu a mão, agora ele vê a figura. Tratava-se de uma pessoa envolvida numa negra, com um capuz, que olhava para ele e caminhava em sua direção. Ficou paralisado de medo. O espectro, com as mãos em garra, tentou apossar-se de seu peito. Ele deu um grito. Novamente o fato voltou a ocorrer. Corrida desesperada, lívido e apavorado. Então, a conselho de minha paciente, veio me procurar. Orientei a mãe quanto ao culto no lar, a frequência nas reuniões de desobsessão e o hábito da oração, que deviam ser praticados sistematicamente. Já professavam a fé espírita, mas sem muito compromisso. Orientei que ele evitasse locais como aqueles bares que frequentava e que se preparasse para dormir lendo páginas edificantes e fazendo a prece de pé. Abre parênteses. Prece deitado é prece de quem não está valorizando adequadamente o ato, na minha opinião do médico. Para falar com Deus temos que ter postura de respeito. Quem duvida dessas palavras, faça uma prece deitado e depois repita-a de pé. Garanto, sentirá a diferença vibratória, fecha parênteses. O paciente passou a ficar mais calmo e depois de alguns meses de tratamento recebeu alta com recomendações de manter-se em vigilância e de continuar a sua caminhada espiritual. Não sei afirmar se esse fato foi uma obsessão que se instalava ou um chamamento espiritual para alguma responsabilidade maior com a qual o paciente deveria envolver-se. Penso ser mais provável a primeira hipótese, que é a hipótese da obsessão. Um relato real, pessoal. Esse relato que aconteceu com um jovem, provavelmente lá na região de Minas Gerais, que foi procurar o médico, que registrou o caso e que colocou neste livro. Não é uma ideia, não é uma história da mente criativa de alguém. Ocorreu. Esse jovem
que nunca tinha tido nenhuma experiência desta natureza, viu um espírito. Primeiro viu uma mão, uma garra. E quem é que não iria se assustar? Quem é? Claro que a gente toma um susto. O sujeito está com os amigos. Observa uma mão do nada, aqui, ó. Uma garra. E imediatamente, de maneira intuitiva, essa mão quer agarrar meu coração. Olha a sensação estranha. O susto, o choque. Cadeira para um lado, ele para o outro, correria, susto geral. Todo mundo ali assustou, lógico. E ninguém acreditou, porque é sempre assim. Não. É mentira. Espírito não existe. Barulhos não existem. Não existem, perdão. Perturbações não existem, obsessões. Não, isso tudo é mentira, é uma invenção para te enganar. Porque nós queremos te manipular. Tá aí. Não, você tá louco. Imagina se usasse droga, aí seria alucinação, né? Das drogas. Ok. Semanas separam um evento do outro. Retorna então ao mesmo hábito. Olha o hábito. Nós estamos falando aqui de hábito. O hábito inicial era o quê? Barzinho, bebedeira, conversas inúteis, fulas, baixas. É um hábito. É um hábito. Então passam-se semanas e ele retorna ao mesmo hábito. Amigos, será que são amigos? Interrogação, entre aspas. Cerveja, conversa fiada. Mas desta vez a entidade se faz visível a ele. E os espíritos podem se fazer visíveis. Tanto espíritos de luz quanto de trevas. Eles podem a hora que eles quiserem. Eles podem. É claro que precisa deter um conhecimento e uma possibilidade. Não estamos falando de qualquer espírito. Não. Espíritos que detêm um certo conhecimento, habilidade e conseguem manipular fluidos. Fluidos. Entre eles o ectoplasma. Então esse jovem vê uma entidade macabra. Macabra. Capuz, tudo escuro, capuz. E ele vê aquela mão, ou aquelas mãos que são garras, indo em direção a ele. O sujeito surta, pira, desmaia. Isso quando não tem um infarto fulminante. E muitas vezes certos infartos são sim consequências das obsessões, visíveis ou invisíveis. Lembro-me até de uma história que eu li, em que um casal estava dirigindo e esse casal iria entrar por um caminho no qual o destino seria uma área comandada, controlada melhor, né, pelo tráfico de drogas. E se eles seguissem, seriam-se mortos por aqueles traficantes. Então, dois espíritos, para evitar que eles continuassem naquele caminho com o veículo, se materializam na frente do veículo, onde o motorista, no susto, desvia, não segue, vai para outro caminho e sai. Claro, leva um susto, sai desesperado, gritando, acelerando e some. Então, para onde eles iam, não foram. Então, entre aspas, foi uma ação espiritual do mais alto, evitando o desencarne prematuro de duas pessoas, homem e mulher. No caso aqui deste relato, uma entidade ali
se fez visível a esse menino. E aí eu retorno à nossa conversa inicial. Este jovem de 18 anos tem um passado espiritual. E é óbvio que esta entidade macabra tem relação com ele em relação ao passado. Não é gratuito. Uma entidade dessa não vai aparecer para qualquer um. Não, apareceu para ele por um motivo. O motivo é o passado espiritual dele, que, como o nosso passado, a gente não acessa. Mas lá está a causa, a fonte, a raiz. Lá está. Por isso é fundamental ter uma caminhada limpa, reta e correta. Para que eu não leve nada negativo para amanhã. Porque eu já trago muita coisa negativa. Eu já trago muitos estragos que eu fiz lá atrás. Hoje eu tento reparar os estragos. Se eu não penso nisso, eu continuo a errar. E as reencarnações que virão serão de tribulação, de dificuldade, de problema, de dor e sofrimento. Porque eu agora planto os espinhos. E o cactus vai nascer amanhã. E aí eu vou ter que abraçar o cactus. Olha que legal. Dá um abração no cactus. É delicioso, né? É delicioso abraçar um cactus. Porque a semente foi plantada agora. Veja como é perigoso o distanciamento de Deus, o distanciamento de Jesus, o distanciamento dos ensinos espíritas que libertam, educam, orientam e elevam quem por aí entra. Quais foram as receitas, o receituário do médico? Porque aconteceu. O fulano está sendo perseguido por uma entidade sombria. O nível hierárquico desse espírito a gente não sabe. Mas para se fazer visível, não é um iniciado, não é um aspirante. Então qual foi o receituário do médico? Ele deu remédio, toma um xarope, vitamina. Não. Primeira ação a ser tomada, culto no lar, o evangelho no lar. Primeira ação a ser tomada, faça o evangelho no lar. Para proteger o lar. Para convidar espíritos de luz, entre aspas, ali permanecerem, ali chegarem. Evangelho no lar. Segunda ação, reuniões de desobsessão. Aonde acontece uma reunião de desobsessão? Na casa espírita. Frequência à casa espírita. Palestras, passes, cursos, trabalho e serviço. Não é frequentar, sentar lá, ficar com a cabeça na lua enquanto algo é dito, depois vai lá tomar aquele passe malandro. Agora eu estou protegido. É uma besteira pensar nisso, né? É uma besteira. Então tem todo um comportamento a ser praticado. Evangelho no lar, frequência à casa espírita e o hábito da oração. 3 coisas simples, baratas, não tem custo nenhum, e que qualquer um pode fazer. Oração. Professavam a fé espírita, mas sem muito compromisso. Pensemos sobre isso, então, rapidamente.
Professavam a fé espírita, mas sem muito compromisso. É a mesma coisa que nada. É nada. Fé sem compromisso, fé sem obra, fé sem serviço é nada. Zero. Zero, 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 zero. É nula, neutra. Não é lá nem cá. Não é em cima nem embaixo. É neutro. Compromisso é fundamental. Com a leitura, com a busca pelo entendimento, pela instrução, pela educação, refletindo sobre sua própria vida, fazendo uma aferição sobre seu comportamento. Isso sim faz com que a fé se torne ativa. É como se você tivesse a fé e essa fé estivesse desligada. Está desligada, não tem compromisso. Espiritismo é legal. Você acredita? Acredito. Você vai? Não. Você frequenta? Não. Você lê livro? Não. Não. Mas assiste Netflix, tem Facebook, vai no shopping, vai no McDonald's, toma banho, fica em casa de boa, come bem, dorme bem. Isso eu faço. Fé sem compromisso é fé morta. Está desligada. Você precisa apertar o botão lá, o clique. Liga a fé. Ligou a fé? Compromisso. E aí o bicho pega. Aí é trabalho, é instrução, é progresso. E por fim, veremos aqui, no Livro dos Espíritos, a questão da influenciação. E nós temos aqui um capítulo, o capítulo 9 do livro 2, Influência Oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Vejamos aqui algumas questões, rapidamente, para clarear, melhorar nosso entendimento sobre essa história que acabamos de conhecer. Vejamos então a questão inicial 459, que eu já disse várias vezes aqui, mas é sempre bom revê-la. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? Interrogação. Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Espero que essa resposta já esteja aí na ponta da sua língua. Tanto que eu falo aqui, né? A esse respeito, sua influência é maior do que acreditas, porque frequentemente os espíritos dirigem vocês. Como distinguir um pensamento sugerido que vem do bom ou mau espírito? Então, vem uma intuição lá do plano espiritual. Como que eu posso distinguir se ela vem do alto ou ela vem das trevas? Resposta. Estudai a coisa. Estudai, pensa na intuição que tu recebestes. Bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Não dá para dizer, eu matei o outro porque Deus me mandou matar, perdão. Tomar banho, né? Deus não manda matar ninguém. Não, o meu mentor falou para eu dar um soco no fulano, para eu dar uma rapada na conta bancária de ciclana. Não, tudo isso é espírito que mandou. Espíritos bons não aconselham senão o bem. Fácil, né? Facinho. 459 para a gente encerrar. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos?
Foi o que aconteceu aqui, né? Digamos que o mau espírito estava influenciando um jovem de 18 anos, o personagem da história. Por que meios se pode neutralizar essa influência? Pergunta 469. Resposta. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Naturalmente, naquele barzinho ninguém falava de Deus lá. Assim, repele-se a influência dos espíritos inferiores e destrui-se o império que eles querem tomar sobre vós. Fazendo o bem, colocando a vossa confiança em Deus. O que é confiança? O que é confiança? É a fé. E a fé sem compromisso é uma fé morta. Portanto, existe aí uma conexão para que a gente possa neutralizar a influência má em nossas vidas. Os hábitos constroem um comportamento. A fé te dá um padrão de confiança. Confiando em Deus e fazendo o bem, você neutraliza a influência dos espíritos maus. Evitai escutar sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos. Evita escutar o mau pensamento. Eles sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Eles ficam 24 horas fazendo isso, excitando más paixões, soprando discórdia, suscitando maus pensamentos. 24 horas. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair à tentação, mas livrai-nos do mal. Fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. O que é fazer o bem? Fazer o bem é pegar um dia na semana e fazer um trabalho voluntário? Ir um dia na semana na igreja? Fazer o bem é um dia na semana dar R$2 para alguém que esteja vendendo bala no farol? Fazer o bem é ir auxiliar alguém em determinado momento? É, mas não só isso. Fazer o bem é despertar pela manhã, acordar pela manhã, e durante as 24 horas do dia, procurar fazer o bem. Nas 24 horas, tempo todo, em todos os momentos, lembrando de Jesus. É isso que é fazer o bem. Nas pequeninas ações. Lavar um vaso sanitário. Ao lavar o vaso sanitário, você pode lavar cantando, dando graças, cumprindo o seu papel de maneira honrosa ou blasfemando. Se você lavar um vaso sanitário blasfemando, você não está fazendo bem. Mas se você lava o vaso sanitário, onde outros usam, além de você, e ainda assim você canta, você agradece, você faz aquilo sabendo que você está fazendo um bem para os outros e para você, sem cobrar nada, ok, você está fazendo bem, parabéns. Você entendeu o que é fazer o bem. Lavar uma louça, sem raiva. Passar uma roupa, sem raiva, sem cobrar ninguém. Pequenas coisas do dia. Porque aí sim você irá praticar o bem. E praticando o bem você afasta e neutraliza o mal.
E se ainda assim fortalecer sua fé, você une as duas questões que afastam, de fato, o mal. O recado já está dado. Está aqui. Que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.